Conheci a minha esposa na época através do Coral Jovem. E aí, quando a gente entrou numa época em que a gente começou a tentar ter filhos, né, a gente começou a perceber que existia uma dificuldade. E aí ela teve 2 abortos. Descobrimos que depois a gente tinha uma incompatibilidade genética, algum problema assim. Até que uma sexta-feira à noite eu estava em casa, sozinho, né, lendo a Bíblia, e ela já estava dormindo e tal, e eu senti desejo de ler a Bíblia, abri a Bíblia e comecei a ler, e aí me deparei exatamente no texto de Ana que não podia ter filhos. Me chamaram a atenção 2 coisas, né? Uma, que o nome da mulher da história era Ana, assim como da minha esposa. E outra que contava a história de uma mulher que não podia ter filhos. Então achei coincidência demais. E aí no dia seguinte, no sábado, nós fomos na igreja já da Tijuca, né? E o pastor Sérgio Rios, na época, ia fazer a dedicação de uma criança, chamou um casal. E aí, quando ele abriu a Bíblia para ler um texto, para fazer a dedicação do filho do casal, ele leu o mesmo texto. E aí eu entendi que realmente era uma resposta de Deus. Aí conversei com a minha esposa e falei, olha, eu tenho uma coisa para te falar, né? Deus me revelou que a gente vai ter um filho. O Mateus veio totalmente de forma inesperada, sem tratamento, sem nada. E com o passar do tempo, o desenvolvimento do Mateus começou a ficar um pouco atrasado, né? A gente começou a perceber que ele não falava e esperamos um pouco para ver se ele poderia vir a falar. Por volta de 2011, mais ou menos, que nós tivemos o diagnóstico que ele era autista. E aí veio o primeiro baque, né? Ele começou a ficar um pouco intolerante ao local, ao barulho, e isso começou a se tornar um motivo a princípio e depois uma desculpa para a gente começar a deixar de ir à igreja. Me acostumei a não mais orar, me acostumei a não mais manter um relacionamento com Deus e fui me afastando aos poucos. Com isso, a gente abriu porta para que outra presença começasse a atuar dentro do nosso relacionamento, da nossa família. E tive que lidar com tudo isso em meio a uma pandemia. Então, assim, a pandemia foi só o pano de fundo, né? Só dificultou ainda mais tudo o que aconteceu. Os planos que eu fiz há um ano atrás, todos foram por água abaixo. A gente não tem controle de absolutamente nada. Então, ou eu me desesperaria, faria uma besteira, ou eu retomaria o caminho de falar, olha, eu não entendo por que isso está acontecendo, eu não entendo como eu vou passar por isso, mas eu preciso confiar de que existe um Deus, que Ele está no controle de tudo. Se tem um momento que eu preciso agora retomar a minha vida com Deus, é agora. A gente tem que entender que, da mesma forma que o gerente de projeto ele gerencia certas áreas do projeto, uma das áreas que ele gerencia são riscos. Então, da mesma forma, eu acho que você tem que estar aberto a entregar essa parte da sua vida, a gestão de riscos, para Deus, porque Ele conhece todos os riscos. Não espere as oportunidades que você ainda tem hoje, né, de voltar para Deus, se esgotarem, porque a gente não tem controle do que pode acontecer no futuro. O momento é hoje, né, a hora é agora. Tome a sua decisão, vivendo de acordo com as orientações de Deus, confiando de que Deus tem a chave do futuro e que se você fizer a vontade de Deus e seguir as orientações dele, o seu futuro está garantido.